Ok, podem tomar seus lugares. Graça, paz e amor do Senhor também aos que estão em casa. É hora de a gente refletir na palavra e que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Voltam antes. Desculpa, eu volto. Obrigado, Sabrina. Acontecer um culto aqui é um movimento de muitas pessoas voluntárias, e eu louvo a Deus por ter tantas pessoas voluntárias aqui nessa igreja, seja a área do canto, a área da transmissão, a área do som, a área aqui da reflexão das imagens, pessoas que recepcionam também. Que coisa bonita isso, a nível também do evangelho, e que cada um de nós, quando vivemos cada dia, a gente imagina: estou sempre fazendo para o Senhor, meu trabalho, minha vida familiar, meu estudar e tudo mais. Queridos e queridas, nossa temática nesse mês tem sido isso aí: relacionamento conjugal e familiar, temas para conversar e ajustar. O que aconteceu domingo passado? Nós falamos sobre a questão do casamento, ajustar para juntos ficar. E a gente lembrou naquele cenário que Deus disse que o homem não é bom que esteja só, porque Deus é um Deus relacional, nos criou como seres relacionais, nós não somos chamados para ficarmos sozinhos. Normalmente, quando a gente começa com essa tendência de querer ficar sozinho, isso é doentio, isso não é o propósito de Deus. Eu não estou falando daqueles momentos que você precisa de ter momento a sós, estou falando quando isso se torna uma intenção direta da sua vida, né? E a gente falou que o homem foi presenteado com a sua esposa, e eles viviam 4 aspectos muito interessantes. Uma era a admiração do homem pela mulher, dizendo: esta realmente é agora, não é, alguém que é semelhante a mim. Em segundo lugar, eu falei que eles não tiveram infância, e por isso o relacionamento deveria ser pautado por humor, alegria, acolhida. Em terceiro lugar, apontei para a aliança, que descreve esse pacto, esse compromisso, assim como a aliança de Deus conosco, o seu povo, de Jesus com a igreja. E por fim falei da transparência, né? Esta liberdade de sentir-se autêntico diante do seu cônjuge, neste relacionamento único, sem igual. Hoje nós vamos seguir, e antes de falar do que nós vamos seguir, eu gostaria que você prestasse muita atenção em um aspecto que essa semana também me inquietou, digamos assim. Talvez uma das áreas mais interessantes quando a gente trabalha a nível de pregação é realmente essa área familiar, essa área conjugal. Porque, queridos, nós temos que nos dar conta que em muitos aspectos a palavra de Deus contrasta diretamente com a cultura na qual nós estamos inseridos. E nós precisamos ter isso na nossa consciência. Quando a gente lê a palavra, a gente pensa: mas espera aí, isso é muito diferente do que se vive e se prega num mundo sem Deus. Esse é um desafio para nós como igreja, e hoje você vai perceber isso em alguns aspectos dessa mensagem que nós queremos trazer, porque hoje nosso tema tem a ver com filhos e pais, eu diria assim, mas essa questão de que nós queremos ajudar-nos no sentido de que nós queremos falar sobre essa questão dos filhos, ajustar para bem educar. Por isso, eu gostaria que você realmente prestasse atenção nessa manhã. Vocês que estão aqui, você que está em casa, é um tema que promete, fica atento. Quando a gente está falando desse tema, talvez às vezes a gente pensa: não, isso é um tema que eu não quero nem participar, porque vai me gerar culpa,
vai me gerar angústia, vai me gerar insegurança. Mas não é esse o objetivo dessa nossa reflexão, porque o inimigo não somos nós. Se nós procuramos um inimigo, vamos falar assim, nessa temática, é a cultura, é o que nós vivemos, digamos assim, no meio em que nós estamos inseridos. O que eu estava dizendo antes, quando a gente estuda a Escritura, a gente percebe, nós estamos falando dos valores do reino de Deus, e em um mundo tomado, digamos assim, por diversas intenções não relacionadas com a palavra de Deus, vai haver um choque. Eu li essa semana, enquanto pesquisava sobre isso, a história de que uma vez um garoto, uma criança entrou em uma loja de mercadorias, muitas mercadorias, aquelas diversas mercadorias, entrou um pouquinho antes do almoço, e ficou lá, enquanto fecharam para o almoço, ele ficou sozinho dentro da loja, e ele trocou as etiquetas de preço de grande parte das mercadorias. Então o que era caro ele botou barato, o que era barato botou caro, e aí quando abriu a loja depois do almoço, ele saiu sorrateiramente. Agora imagine vocês a confusão que foi isso, porque os proprietários pensavam, mas peraí, isso aqui não custa tão pouco, não, mas isso aqui custa demais, o que aconteceu aqui? Se nós vamos perceber, o nosso mundo também está, muitas vezes, uma bagunça de inversão de valores, e nós precisamos olhar para a palavra de Deus, inclusive nessa questão de relação pais e filhos, essa questão dentro dos laços familiares. Eu devo muito essa minha reflexão ao pastor Ricardo Agreste, da Igreja Chácara Primavera, em Campinas, porque eles desenvolvem algumas reflexões também sobre família, da qual eu tirei algumas ideias. A grande pergunta inicial que eu quero provocar vocês é essa aqui: relação pais e filhos em nossa cultura. Os filhos existem para dar felicidade. Há uns tempos atrás, já há alguns anos, uma revista Época tinha essa reportagem de capa, de que falava, por um lado, de casais que tinham grande expectativa com seus filhos, mas estavam cansados e frustrados, já não sabiam o que fazer, porque tinham imaginado na sua vida que os filhos deveriam ter vindo ao seu mundo como casal para lhes completar e lhes trazer a felicidade. Aí tem uma pergunta que eu quero chamar a você a atenção e que você pensa: quem disse que os filhos existem para dar felicidade ao casal? Quem disse isso? De que esse é o peso dos filhos que vêm ao mundo, resolver as situações do casal para que ele se sinta completo. De onde vem essa ideia? Ela é bíblica? Ela é bíblica? Quem determinou isso? Sabe quem determinou isso? É nossa cultura. Agora a coisa pega aqui. A nossa cultura contemporânea, essa cultura ocidental que é centrada no eu. Essa nossa cultura em que nós vivemos em um mundo onde a gente tem a ideia de que todas as coisas, e pasmem, inclusive as pessoas, estão a serviço da nossa satisfação e do nosso prazer. Nós olhamos para as condições do mundo, aquilo que nós podemos alcançar, para nos realizarmos, fazermos uso, digamos assim, de pessoas e de coisas que nos deem satisfação. Ou seja, essa cultura altamente consumista, onde você é o cliente, usa o que lhe satisfaz e descarta o que causa perturbação e que não lhe dá retorno. E eu pergunto para vocês, isso é uma cultura bíblica? Isso é algo que realmente a palavra de Deus traz para nós, na relação com as pessoas? Então, quando há uma grande queixa, por exemplo,
os meus filhos não atenderam às minhas expectativas, eu tinha um ideal de que a gente se empenhou, lutou por filhos, e de repente não é aquilo que eu imaginei. Aí a gente pergunta, mas o problema é qual? Os filhos ou a expectativa que a cultura coloca sobre os filhos? E nós vamos então pensar assim, é preciso a gente dizer o seguinte, vamos ponderar nisso aqui. Crianças são presentes de Deus para ajudar pessoas imaturas a se tornarem adultos. Isso aqui é uma palavra de Paul Stevens no livro 7 Dias de Fé. Deixa eu explicar isso para a gente entender. Quando nós falamos de casamento domingo passado, nós falamos que casamento é uma relação, ou se não falamos, reenfatizamos isso, entre dois seres num processo de maturidade, né? E é um processo também recíproco, de amor, de confiança, de cumplicidade. Agora presta atenção, num avanço que tem isso, porque quando o casamento nos ensina a amar, nos ensina essa entrega, os filhos, dentro dessa relação então, se tornam como que uma espécie de uma pós-graduação em amor, em entrega. E é um amor também que expressa o amor de Jesus, porque normalmente, é um amor de doação só de uma via, em primeiro lugar. Ou seja, a doação do pai e da mãe em favor do filho. E com isto, o pai e a mãe vão amadurecendo na entrega a um outro ser, que eles, via de regra, não esperam retorno, porque se espera retorno vai se frustrar. Aliás, isso é sempre na nossa vida. Se você vive na sua vida sempre esperando o retorno de situações das quais você ajuda, você se dedica, você vai ser uma pessoa frustrada. E de onde nós tiramos isso, Oscar? Nós tiramos isso do Evangelho, porque quando fala de amor de Deus por nós, a Bíblia nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que Jesus morreu inclusive por aqueles que o crucificaram, por aqueles que o maltrataram. E portanto a nossa relação com filhos é justamente esse desenvolvimento para aprofundar a maturidade. A maturidade, esse é o propósito de Deus, nós sejamos homens e mulheres maduros, e os filhos nos ajudam nisto. Portanto, crianças são presentes de Deus, diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e lá não está dizendo que eles têm a responsabilidade de nos tornarmos mais felizes, né? Eles são herança do Senhor que nos aprofundam o processo da doação e do amor. E você vai olhar para o seu filho, e pela questão bíblica você vai entender isso. O filho foi dado para você aprofundar o seu modo de entender o amor e a doação. E nesse sentido, deixa eu dizer uma outra questão também que contrasta com a cultura, já que estamos falando de amor e de aliança. Nós não podemos esquecer, os casais, de uma verdade muito importante, que tem a ver com essa, digamos assim, a escala de amor na nossa vida, a escala de aliança na nossa vida. Quem tem fé, em primeiro lugar, como Jesus ensinou, como a Bíblia perpassa do início ao fim, o fundamental do seu amor é para quem? É para Deus, por meio de Jesus. A Bíblia diz que você é chamado a amar a Deus, amar a Jesus, acima de qualquer outro amor. É entendido isso? Amar a Deus acima de todas as coisas, sua força, seu entendimento e tudo mais. Uma relação de aliança. E como nós falamos domingo passado, essa aliança, ela é feita, daí, num segundo lugar, a quem decide isso, né, digamos assim,
Com quem? Com o seu cônjuge. A relação segunda de amor na ordem do propósito de Deus, se você casou, é com o seu cônjuge. E sabe por que é tão importante eu falar isso? Eu e a Sônia, né, amor? Lá no dia 4 de junho de 94, para vocês lembrarem assim, né, quando aconteceu isso, com o pastor Mário Cachoeirinha, nós firmamos uma aliança diante do Senhor, um com o outro, então são 26 e quase 27 anos, eu sou bom de guardar a data, entendeu? E aí, a gente entende que esta aliança que eu fiz com a Sônia, e cada casal faz um com o outro, ela está acima do amor e da dedicação com os filhos. O que eu estou querendo dizer com isso? Entendam isso que eu estou falando. Às vezes você vê assim, eu espero que vocês entendam, e se você talvez precisa entender isso que diz a palavra bíblica. Meu filho, meu maior tesouro. Qual é o maior tesouro de uma pessoa? É Deus em primeiro lugar, em segundo lugar é o seu cônjuge. Claro que isso é uma declaração de amor, mas eu não estou julgando o coração de quem faz isso, eu estou dizendo que nós precisamos entender a ordem dessas coisas, porque é importantíssimo que os pais tenham sempre a firmeza dessa aliança, para que os filhos tenham segurança, rimou, aliança firmada entre o casal, para que o filho tenha segurança. É errado o casal amar-se mais e num amor muito mais intenso, e é claro, diferente do que ama o filho? Não, isso é a ordem de Deus. E nós muitas vezes vemos na nossa cultura, no mundo que nós vivemos, essa ordem sendo invertida, e nós não temos o direito de fazer isso. Se nós temos feito isso, está fora da sabedoria de Deus, é preciso corrigir, para que a gente enquadre na ordem certa. Agostinho disse: pecado é o amor fora de ordem. Sim, porque aí é idolatria. Quando o amor está fora de ordem, nós nos tornamos idólatras. Você entende isso? Você compreende essa questão de que nós precisamos sempre de novo redefinir ou corrigir a intensidade do nosso amor na ordem certa. Isto posto, vamos então abordar uma questão importante, um texto importante, que é Efésios 6, 1 a 4, para entendermos tanto essa relação filhos e pais e filhos. Efésios 6, 1 a 4, está então num contexto onde fala da relação de sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Cristo é o centro de toda essa argumentação do apóstolo Paulo em Efésios, começando lá em dizer justamente que a gente cresce espiritualmente se ajudando um ao outro, sujeitando-se uns aos outros, aí homem e mulher sujeitam-se em amor e respeito, e depois chama a atenção dos filhos, e lá diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, nosso Deus e Pai. Que tua palavra ilumine nossos caminhos, nosso ser filhos e sermos pais, sermos família, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar com a parte final, quero começar com a parte dos pais, porque depois eu quero desenvolver essa reflexão nessa linha. Os pais têm então a responsabilidade principal na formação, na educação dos seus filhos. Não é a escola, não é um assessor psicológico, não é um terapeuta, não é a guarda municipal, né? Então a primeira questão é:
Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Versículo 4. Esse provocar acaba estando muito em conjunto, porque dá uma sensação assim, de que você não se dá conta, às vezes se dá conta que está fazendo algo realmente até consciente. O que é provocar um filho a ira? É lhe trazer uma desestabilidade emocional, perturbar a sua formação com atitudes do tipo, uso impróprio de autoridade, diz para fazer, mas não dá o exemplo. O filho, você não pode tratar mal as pessoas, você tem que ser carinhoso, mas aí a pessoa não é carinhosa com seu cônjuge, por exemplo. O filho vai falar, ué, como assim? Não é? Exige além do que o filho pode dar. As crianças têm seus limites de conseguir fazer as coisas, não tem como. Às vezes essa questão da comparação, né? Porque você não é como o filho do vizinho, que toca tão bem lá não sei o quê. Isso é uma violência contra a criança, isso é provocar o filho à ira. Outra coisa, promessa sem cumprimento, tanto para o lado de disciplina, como para o lado de recompensa. Quantos pais no dia a dia, se você fizer isso errado, eu vou te dar uma boa palmada, né? Ou vou te colocar de castigo. A pessoa faz, e aí, pois é, né? Mas tudo bem, agora eu estou... Não funciona isso. Você está criando, ou você promete e cumpre, ou você não promete. Está entendido isso? E a recompensa também. Se você conseguir ser legal nesse negócio e tal, eu vou te dar vou levar você para tomar um picolé, ou coisa desse tipo, e depois não faz. O filho fica pensando, eu não tenho como confiar nessa pessoa, nem para um lado nem para o outro. E uma outra questão, teria muitas coisas para falar sobre essa questão de provocar filhos a ira, o tempo não me permite, mas uma coisa importante também quando não investimos tempo com os filhos e lhes expressamos amor. Uma das características do nosso tempo, já disse alguém, é a ausência, é a não presença. Pais, se nós decidimos ter filhos, os filhos exigem, necessitam, anseiam pela nossa presença. Esse hino que nós cantamos antes, né? Vou olhar nos seus olhos, está falando da relação com Deus, mas a gente fica imaginando que maravilhoso é quando pais estão presentes nas fases de desenvolvimento dos filhos e os brincam com eles, giram no ar, circulam com seus filhos, porque os filhos falam, pai, eu quero você aqui, mãe, vem aqui ver, vem aqui brincar um tempo comigo. Que coisa difícil, desafiadora. Mas bem-aventurados são os pais que investem nesse sentido. Mas criai-os, então nós aprendemos, e esse criar aqui, o verbo para criar, tem a ver com cuidar, nutrir, pressupõe afeto, ternura. Dentre todos os seres do mundo, comparando o ser humano com os animais, o ser humano é o que exige a maior intensidade de cuidado por mais tempo. Isso tem alguma coisa que Deus tem um propósito com isso. Você não pode ter seu filho e dali quando ele tiver 2 anos falar, está aqui sua mochila, te vira, vai viver sua vida. É impossível. E aliás, nesta sociedade para a qual Paulo escrevia, as crianças no meio daquela cultura, elas eram desprezadas. Você acha que era grande coisa o que Jesus fez quando disse, deixem vir a mim os pequeninos, e os tomava no colo? Sim, era grande coisa, porque em geral não se dava essa atenção para as crianças. E nesse sentido, afeto, ternura, proporcionam esse crescimento em equilíbrio também emocional, o estar no colo e tudo mais.
E aí diz, mas criai-os então na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é disciplina? É uma coisa complicada essa questão de disciplina. Você tem que buscar ajuda. Eu diria assim, todos nós precisamos de orientação. Aliás, eu recomendo na sua vida, você que está para ser pai, ou você que é pai pouco tempo, principalmente, busque mentores na sua vida, porque é preciso tomar decisão de como você vai educar o seu filho. Eu falo isso às vezes para casais, quando eu falo de educação de filho, eu falo, homem e mulher têm que decidir a filosofia com a qual vão educar seu filho, desde o amanhecer até a hora de dormir e durante o dormir. O casal tem que entrar num acordo profundo sobre isso, porque senão um diz A e o outro diz B. A mãe fala, filho, vai lá no cantinho do castigo e pensa no que você fez, certo? O pai vai lá e fala, não, filho, a mãe está meio estressada, vem cá, não, você não precisa passar por isso, está criado o problema. O casal tem que sentar e ter uma filosofia de vida. Disciplina antes do castigo físico, né? Significa treinar, capacitar e discipular. É algo que exige persistência, assim como se você decide. A gente fala de disciplina. Um atleta precisa ter a disciplina de treinar sempre. Quem toca instrumento tem que ter a disciplina de treinar sempre, não é? Você está na escola, você tem que se dedicar para estudar, isso é disciplina. Então a disciplina em primeiro lugar é isso, é os pais ajudando os seus filhos desde pequeno a ter uma noção de limites, uma noção de que certas coisas têm lá suas regras, como hora de dormir é hora de dormir, hora de comer é hora de comer. E sabe por que aqui tem uma outra coisa da cultura? Um dia numa outra igreja que eu estava, uma pessoa, nós tínhamos uma escola do lado, uma pessoa veio e disse assim, pastor, nós podemos tirar, eu com esses anjinhos aqui, podemos tirar uma foto aí no quintal de vocês? Nós tínhamos um quintal bonito. Eu não lembro se eu falei, mas na hora eu pensei assim, eu só estou vendo uma professora com criança, não estou vendo anjinhos. Sabe por que eu vou falar isso agora? Porque a nossa cultura tem um hábito de uma forma de idealizar a criança como um ser angelical, inocente e sem pecado. Eu pergunto para vocês, isso é bíblico? O que a Bíblia diz? Eu nasci em pecado, e na iniquidade me concebeu minha mãe. O que eu estou querendo dizer com isso? Não, vamos dizer assim, de novo eu falo, eu não estou querendo ferir pessoas que de repente têm uma noção assim dessa coisa, mas nós sabemos muito bem que desde cedo, vamos falar de nós, já somos inclinados a quê? A fazer as coisas erradas. Para isso nós não precisamos de escola. Birra, brigação, essas coisas todas já vêm por si, é nossa natureza. Nós não somos anjinhos, nós somos de carne e sangue. E por isso que está dizendo que os pais têm que criar seus filhos na disciplina, ou seja, ajudá-los a entender seus limites e de que eles precisam, digamos assim, pagar também o preço, se às vezes excedem seus limites ou saem dos trilhos, seja com aquele cantinho do pensamento, seja com não ter acesso a algo que lhe é normal, que lhe custe algo. Isso tem a ver com disciplina, até mesmo a gente se disciplina assim, enquanto eu não terminar esse trabalho aqui, eu não vou descansar. Você entendeu o que estou falando sobre disciplina? Até porque, se os pais não ajudam seus filhos desde cedo a terem disciplina,
A sociedade vai sofrer por causa disso, e eles também, porque eles vão falar assim: não, eu nunca vivi isso na minha casa, como assim agora eu recebo um não? Né? Como assim eu recebo um não? Eu estava concorrendo a emprego, eu vou morrer agora. Por que vocês acham que às vezes tem essas tendências, o namoro não dá certo, a pessoa pensa, acabou minha vida, não arruma lá um emprego, não consegue passar num concurso, num vestibular, ó vida, ó céus, que formação é essa, gente? Bem, eu estou me empolgando, deixa eu ir adiante. E tem um detalhe aqui, justamente essa questão, os pais terem coragem de dizer não para os seus filhos, às vezes tem que dizer não. Esses tempos eu vivi uma cena dessa, que eu falei um não para um filho aí, e ele falou, esse é o hábito de vocês. Eu falei, é verdade, é o nosso modo de ser, e a gente tem que aprender a viver umas certas coisas, porque nós decidimos viver assim. Filhos não podem ser os que determinam a agenda dos pais, digamos assim, eles é que mandam. Isso também está fora do padrão de Deus. É preciso então, no que eu falo dos filhos, a admoestação no Senhor, ou seja, é preciso, aqui nós vamos falar mais sobre isso daqui 2 domingos, ensinar a viver. Qual então é a função da educação, meus queridos? A função da educação é, acima de tudo, a função da disciplina. Encontrei isso no livro. A verdadeira disciplina bíblica está focada em ensinar e orientar o desenvolvimento interior, a responsabilidade individual e desenvolver o domínio próprio. Ajudar a criança a desenvolver seu domínio próprio, que nem tudo que ela quer ela pode, nem tudo que ela deseja ela satisfaz, não é verdade? E que ela precisa aprender com as frustrações do mundo, porque é preciso que as crianças cheguem ao amadurecimento, para que com isso tudo, elas tomem decisões certas. Você conversa com seu filho, você pergunta para ele, você fala com ele sobre as coisas, e dá exemplo e ora por ele. Em suma, muito colo, muita atenção, muito amor, mas também disciplina, firmeza, orientação, domínio próprio. E agora vamos para outra parte, eu preciso andar um pouquinho sobre isso. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe. Obviamente que você sabe que isto aí está relacionado diretamente ao mandamento, honra pai e mãe, conforme os 10 mandamentos. Como eu já disse, essa sociedade ali onde estava a igreja de Éfeso, aliás, quer dizer mais, era uma sociedade, uma cultura idólatra, uma cultura de permissividade, de prostituição, de valores muito distorcidos para uma família. Não havia essa orientação não havia um ambiente muito bom para a família viver lá em Éfeso. E aí, podia acontecer às vezes que filhos eram crentes e os pais não. E de alguma forma, essa primeira parte do texto, então, para os filhos, ajudam a gente a tomar decisões quando esse é o caso, de a gente viver como filhos que entendem-se no ambiente que eles querem servir e honrar a Deus por meio da relação com seus pais. Então, a parte dos filhos aqui tem a ver com obedecer e honrar, e são 2 palavras que nos que nos ajudam a entender a nossa relação também com Deus. Quando Êxodo 20 fala, honra teu pai e tua mãe, para que vás bem e tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É isso que está escrito em Êxodo 20. Lá está falando de uma situação em que o povo iria entrar na terra prometida e viver a paz, digamos assim, naquele ambiente estava condicionada essa relação de Deus com
o seu povo e dos filhos com seus pais. Ou seja, toda a estrutura do povo de Israel estava fundamentada na família, como nós lemos o Salmo. E a paz dessa sociedade estava condicionada a como pais e filhos estivessem vivendo uma relação também de autoridade dos pais, de orientação dos filhos. Você lê, por exemplo, muitos lugares em que os pais são exortados a insistir, a orientar e que os filhos tomem decisões certas. E um outro detalhe mais importante ainda, ou tão importante, é que você percebe, os primeiros mandamentos falam sobre relação com Deus, dos 10, aí o primeiro mandamento que fala da questão horizontal relacional, é justamente esse mandamento de honrar pai e mãe, e que vai desembocar os demais, que tem a ver com não mentir, não furtar, não dar falso testemunho, não matar. Você percebe a importância central dessa relação pais e filhos para toda uma sociedade e também para os nossos dias. Então é uma questão muito importante a gente analisar isso. Deixa eu explicar a questão de honrar e obedecer. Obedecer e honrar. E aí nós temos que entender também a relação com a autoridade. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É possível a gente obedecer tem um limite segundo a Bíblia. Vou dar um exemplo. O filho entendeu o que é o Evangelho, vive uma relação com seus pais, mas o pai ou a mãe lhe pede algo que ele não pode fazer por causa da sua convicção de fé. Ele vai fazer ou não? Quem é o maior na relação dele? Vamos supor uma cena muito comum, às vezes em ambiente de trabalho. Você está num ambiente, porque a autoridade tem a ver também, não, essa palavra aqui tem a ver também com a nossa relação com outras autoridades, digamos, de uma nação, ou seu chefe. Você está no trabalho, toca o telefone, você atende alguém que quer falar com o seu chefe diz que eu não estou, né? Diz que eu não estou, que depois eu ligo, aquele cara chato, eu não vou pagar ele agora, não sei o quê. O que você faz? Bom, naquela hora você não pode fazer bem, você fala o que ele pediu, desliga o telefone e fala para o seu chefe, eu quero falar com você. Pois não? Olha, eu tenho uma convicção de que na vida a gente deve sempre dizer a verdade, portanto, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso, a próxima vez que você me pedir, eu não vou fazer isso. Aí o chefe vai decidir o que vai fazer com você, né? Mas em nome de Jesus, você vai entender que esse é seu chamado. Você conhece aquela história do filme Corajosos, em que quem já assistiu o filme Corajosos, lembra daquele, ele estava num setor e os chefes chamaram ele para dizer que era para ele fazer uma coisa ilegal, e era para ele pensar em ir para casa e não sei o que, ele voltou no dia e falou, eu não faço isso, mas aquilo era um teste para ele. E eles falaram, agora então nós vamos te promover. Então pode ser que o seu chefe vai promover você com isso, ou ele vai demitir você, aí você fala com Deus. Assim é com relação aos pais. Toca a campainha, você vai lá, alguém quer falar com a sua mãe, e a sua mãe diz, não, fala que eu estou no banho, não sei o que, babá. Você faz isso, mas depois você fala com a sua mãe, não é isso? Ô mãe, esse negócio aí eu não sei não, né? Como é que fica isso? Isto é obedecer e honrar, porque você não desrespeitou a sua mãe, nem o seu chefe, mas você falou com ele, com ela, com seu pai, de que você não consegue ir até aí, você está honrando. Agora, tem um outro lado, que tem a ver com o que é honra, justamente é isso. Honra é quando você realmente reverencia e considera o outro, né? Você tem limites para obediência, mas para honra você não tem limite,
porque você sempre é chamado a honrar seus superiores, seus chefes, sua autoridade e os seus pais. Isso é um ciclo da vida, não é isso? Nós sempre vamos considerá-los, e aqui não está falando que nós só devemos considerar, honrar e obedecer pais que são queridos, chefes que são queridos, autoridades que concordam com nossa ideologia. Porque que adianta você, por exemplo, obedecer seu pai ou sua mãe, dando-se aquela ideia de que você é um filho muito querido, que nem aquele filho pródigo, né? Ou não o filho pródigo, o outro, que obedecia em tudo seu pai, mas que tinha muita mágoa por dentro. Ou então você obedece o seu pai e sua mãe, mas quando tem oportunidade de falar com seus amigos, você deita o pau neles. Não é isso? Isso não é honrar. Honrar é ter realmente uma reverência, um respeito, um cuidado. E por isso eu quero concluir, eu preciso concluir, falando sobre algo que é interessante, que eu também aprendi com esse pessoal presbiteriano aí. Ouvir e obedecer, como é que nós honramos os nossos pais em todo o ciclo da nossa vida. E aí eu quero dar alguns exemplos interessantes. A primeira fase da nossa vida, honrar nossos pais, tem a ver quando nós somos crianças, e aqui as crianças assistindo já tem uma noção. Você honra o seu pai, não tem como, simplesmente obedecendo. Hora de comer, não tem como contestar, vai comer, vai tomar banho, tem que tomar banho, não sei o que, entendeu? A primeira fase da vida, você honra seu pai, ele falou, está falado, não é isso? E a responsabilidade dos pais é justamente ensinar seus filhos com amor a crescer nisso, a saber que é por amor que eles impõem certas coisas para eles. Segunda fase, a segunda fase é a fase do respeito, é aquela fase da adolescência, digamos assim, da juventude. Os filhos começam a ter influência de fora, e em algumas ideias, ainda mais hoje, né? Hoje nós pais, assim, algumas coisas, os filhos nos ultrapassam logo na adolescência, na área da tecnologia e não sei o quê. Os filhos começam a ter uma ideia, meu pai tem umas ideias meio caretas, né? Uns propósitos de vida que para mim não tem muito sentido. E aí eles começam a contestar os pais, os filhos começam a contestar, essa fase normal. É engraçado porque na Bíblia, na verdade, não existia adolescência. A Bíblia fala de filhos chegando até os 29 anos, por aí. Por que Jesus começou seu ministério quando tinha 30? Ali ele estava na maturidade, até antes não estava pronto, digamos assim. E muitas coisas na Bíblia mostram isso. Aí, o adolescente, então, começa a ter suas opiniões próprias, os pais ultrapassados, mas o que ele faz? Ele acolhe o que o pai e a mãe falam, pode até não concordar, mas acolhe com respeito, né? Mas talvez o adolescente fale assim, que conversa é essa? Onde é que está a minha individualidade? Onde é que está meu direito de expressar minha opinião e ser respeitada? Mas é bom você, adolescente, saber desde cedo, que às vezes a sua individualidade, no mundo que nós vivemos, nem é sempre assim que a sua individualidade vai ser considerada. É importante começar a lidar com frustrações, também dentro da relação com os pais, né? Que de repente você tem uma expectativa de algo, vai na direção diferente, mas você respeita, fala, tudo bem, é uma fase que eu estou vivendo, vai lá, soca seu travesseiro, dá um berro ali e expõe aquela. Em terceiro lugar, vem uma fase interessante, que é a fase da admiração. Aquele negócio que eu falei, quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, vão, finalmente tem a minha casa, diz a moça, né, casada, e vão viver aqui de um jeito bem diferente. Mas talvez ela se esquece
que de repente a mãe dela tinha uma estrutura lá, tinha uma empregada para cuidar das coisas, e lá ela está sozinha, porque ainda não tem condições de pagar, e de repente chega em casa, a casa está naquele estado, né? Quando volta do trabalho e pensa assim, como é que a minha mãe conseguia, né? Dar conta de nós, ainda fazer a comida, ainda cuidar de todas as coisas, às vezes também trabalhar. E o filho recém-casado pensou, oba, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito, não mais como meu pai, e de repente termina um mês, tem as contas para pagar, né? E ele fica ali fazendo ginástica para cá e para lá, e o pessoal fala, oba, vai sobrar dinheiro para a gente sair de férias. Não está dando não tem dinheiro para férias, e ali pensa assim, como é que meu pai conseguia administrar e nos sustentar a todos? Então é uma fase de admiração, é uma fase em que a gente, mas muitas vezes ainda nessa fase, os jovens não dão o braço a torcer, e não vão lá dizer, pai e mãe, eu admiro como vocês conseguiram. Isso vem numa outra fase, vem na fase da gratidão. É ali um pouco mais adiante, né? Quando você percebe, e talvez você tenha a oportunidade de já viver o que diz o Salmo 128, com seus filhos à mesa, naquele ambiente, e você lembra, eu consegui, graças à inspiração dos meus pais. Esses tempos, nós tínhamos muito isso, enquanto nossos filhos estavam em casa, de viver essa coisa, esse momento de conversar na hora das refeições, que é muito precioso. E um dia nós estávamos conversando com nossos filhos sobre a forma como nós os educamos. Em alguns aspectos a gente acha que foi meio duro com eles, né? E a nossa filha falou assim, pai e mãe, eu queria dizer que eu sou muito grata pela forma mesmo dura que vocês nos educaram, porque eu só sou o que eu sou hoje, pelo investimento que vocês fizeram na nossa vida. Isso foi uma expressão de gratidão da nossa filha por nós, pelo modo do nosso empenho. Então é um tempo de cura, de restauração, porque ser pai exige coragem, exige tomar decisões, exige envolvimento, e dizer obrigado pelo que vocês fizeram, faz muito bem. Filhos, não deixem de dizer muito obrigado, pai e mãe, pelo empenho de vocês, se ainda tem oportunidade. E a última fase desse honrar pai e mãe, tem a ver com cuidar. É aquela fase já mais adiante da vida, em que aqueles que um dia cuidaram de nós como criança, trocaram nossas fraldas, não é? Se empenharam pela boa alimentação, pela saúde, pela ir à escola, pela formação e tudo mais, agora são eles que precisam de cuidado. E aqui tem muita coisa para a gente ponderar, também levada à nossa sociedade, que muitas vezes considera os velhos, as pessoas adiantadas em idade, como um ser que só causa despesa, que não produz mais. Mas a visão bíblica é radicalmente diferente, porque aí vivemos o amor, não tem a ver com que, quando os pais não têm mais o que oferecer para nós, é hora de cuidar, é hora de tê-los como aqueles que estão dentro do nosso processo de atenção, ou nós já tivemos essa oportunidade, ou nós teremos essa oportunidade de cuidar dos nossos pais. Então, queridos, nesse ciclo de honra que eu passei aí, isso, está completo aí. Onde você está? Tem erros, tem dores, tem necessidade de conversar e pedir perdão ou perdoar? Importante também isso acontecer. E se isso está acontecendo, restaure esse ciclo da honra, da obediência, e honre com as decisões da sua vida, para que você seja também instrumento de Deus nisso. Eu quero concluir para a reflexão nossa, o que cabe aos pais nesse empenho dos filhos. Nós falamos, pais dedicando-se,
Pais entendendo que os filhos são dados por Deus para o amadurecimento no amor, aprofundar-se no amor e não exigir dos filhos que eles tragam a felicidade, ser determinado na disciplina, na orientação, não é? Na formação do filho, e aos filhos cabe honrar, sujeitar-se, amar os pais, ser gratos a eles e cuidar deles quando necessário. Eu quero convidar para uma palavra de oração. Você também em casa, aquiete-se. Deus sabe o que essa palavra tem trazido ao seu coração nessa manhã. Que você coloque-se diante de Deus sobre esses sentimentos. O que essa palavra falou para mim, o que eu sou chamado a fazer a partir desta palavra. Para onde Deus me conduz. Pai querido, Deus de amor, o Senhor diz no último versículo do Antigo Testamento, na vinda do profeta que antecede Jesus, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esta é a ação de Jesus na vida da família, a ação do Evangelho na família, o voltar-se um para o outro, numa relação amorosa, não uma relação de interesses, numa relação de entrega, de compromisso, de cuidado, de formação para a maturidade, para sermos pessoas que vivemos nesse mundo, tomando as decisões certas ante os desafios da vida. Por isso, Jesus está no meio, Jesus trazer esta conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Especialmente também neste Dia das Mães, em que refletimos sobre o ser família, que esta palavra nos leve a refletirmos em como temos vivido enquanto pais e como temos vivido enquanto filhos, e que o Senhor nos ajude a ações objetivas, intencionais, porque sempre é possível a gente corrigir nossa caminhada, nossas decisões. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nisso, por meio da Tua graça, por meio do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.